Levei meu marido ao aeroporto numa quinta-feira à noite. Achei que fosse apenas mais uma viagem de trabalho. Mas quando estava prestes a ligar o carro para voltar, meu filho de 6 anos agarrou meu braço com tanta força que suas unhas cravaram na minha pele. Ele sussurrou com os olhos arregalados de terror. Mamãe, não volte para casa, por favor. Hoje de manhã, eu ouvi o papai falando no telefone. Ele vai fazer algo muito ruim com a gente. Senti meu sangue gelar. E foi aí que tudo começou. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. O terminal do aeroporto estava lotado naquela noite. Luzes fluorescentes refletiam no chão polido enquanto dezenas de pessoas se movimentavam com suas malas, correndo para não perder voos, se abraçando em despedidas emocionadas. Eu estava ali, parada ao lado do meu marido Lucas, tentando sorrir enquanto ele ajeitava a mala de mão no ombro. Lucas sempre foi um homem impecável. Naquela noite, vestia uma camisa social azul marinho perfeitamente passada, o cabelo penteado para trás com aquele gel que ele adorava e aquele sorriso que me conquistou há 8 anos. Para qualquer pessoa que olhasse de fora, éramos o casal perfeito. O marido bem-sucedido saindo para mais uma reunião importante, a esposa dedicada que veio se despedir e o filho quietinho segurando a mão da mãe. Mas algo estava errado. Eu só não sabia o quê. Vai ser só uma semana, amor, Lucas disse, passando a mão no meu rosto com aquela delicadeza de sempre. Quando eu voltar, a gente sai para jantar, só nós dois. Que tal? Assenti, forçando um sorriso. Parece ótimo. Ele se abaixou na altura do nosso filho, Pedro. E você, campeão? Vai cuidar bem da mamãe para mim? Pedro não respondeu. Apenas olhou para o pai com uma expressão que nunca tinha visto antes. Não era raiva, nem tristeza. Era medo. Medo puro. Pedro, o papai está falando com você, eu disse baixinho, tocando o ombro dele. Tá bom, Pedro murmurou, tão baixo que mal deu para ouvir. Lucas riu, bagunçando o cabelo do menino. Tá ficando tímido, é? Filho, você tem 6 anos, já é um homenzinho. Ele beijou a testa de Pedro e se levantou novamente. Bom, preciso ir. Vão ficar bem? Vamos sim. Boa viagem. Observei Lucas atravessar o portão de segurança, acenando uma última vez antes de desaparecer no meio da multidão. Respirei fundo. Mais uma semana sozinha com Pedro. Nada que eu já não estivesse acostumada. Lucas viajava muito a trabalho. Pelo menos era isso que ele sempre dizia. Vamos, filho, vamos para casa. Caminhamos até o estacionamento em silêncio. Pedro segurava minha mão, mas diferente de outras vezes, ele apertava com força. Seus dedinhos estavam gelados, mesmo com o calor daquela noite de verão. Achei estranho, mas não disse nada. Pedro sempre foi uma criança quieta, introspectiva. Passava horas brincando sozinho no quarto, montando quebra-cabeças ou desenhando. Nunca deu trabalho. Chegamos ao carro. Abri a porta de trás para Pedro entrar na cadeirinha, mas ele não se moveu. Ficou parado, olhando para mim com aqueles olhos castanhos enormes, cheios de lágrimas. Pedro, o que foi, amor? Foi quando ele disse. Aquelas palavras que mudariam tudo. Mamãe, não volta para casa, por favor. Franzi a testa confusa. Como assim, meu bem? A gente precisa ir para casa. Já tá tarde. Você tem aula amanhã. Não! Ele gritou, e nunca tinha ouvido Pedro gritar daquele jeito. Sua voz ecoou pelo estacionamento vazio. A gente não pode voltar. Por favor, mamãe, acredita em mim. Meu coração começou a acelerar. Ajoelhei na frente dele, segurando seus ombros. Pedro, você está me assustando. O que aconteceu? Lágrimas escorriam pelo rostinho dele agora. Hoje de manhã eu acordei cedo. Fui até a cozinha beber água e ouvi o papai falando no telefone no escritório dele. E daí, filho? O papai sempre fala no telefone. Não, mamãe, não era igual das outras vezes. A voz dele tremeu. Ele estava falando baixo, tipo quando ele não quer que ninguém escute.
E ele disse que depois que ele fosse para o aeroporto, alguém ia fazer uma coisa muito ruim com a gente. Senti como se alguém tivesse jogado água fria nas minhas costas. Pedro, você deve ter entendido errado. Eu não entendi errado! Ele gritou de novo, desesperado. Ele disse assim: quando eu estiver no avião, pode fazer. Só espera eu estar longe. E a outra pessoa perguntou: e se elas tentarem sair? E o papai disse. Ele disse. Pedro soluçou, incapaz de continuar. Peguei ele no colo, mesmo sendo pesado demais para isso agora. Ele enterrou o rosto no meu pescoço, chorando tanto que seu corpo inteiro tremia. Ele disse o quê, meu amor? Pode me contar? Entre os soluços, ouvi a voz abafada de Pedro. Ele disse que a gente não ia conseguir sair, que ia ser rápido, que a gente ia estar dormindo e nem ia perceber. Meu mundo parou. Por um momento, não consegui pensar em nada. Apenas segurei meu filho nos braços, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia explodir. Lucas. Meu marido. O homem que dormia ao meu lado todas as noites, o pai do meu filho. Estaria planejando... o quê? Nos matar? Não, não podia ser verdade. Pedro era uma criança. Crianças têm imaginação fértil. Ele deve ter ouvido errado, interpretado mal, criado uma história na cabeça dele. Mas quando olhei nos olhos de Pedro, vi algo que me fez duvidar de todas essas explicações racionais. Vi verdade, vi terror genuíno, e pior, vi súplica. Ele estava me implorando para acreditar nele. Lembrei de 3 semanas atrás, quando Pedro disse que tinha visto um homem estranho parado na frente da nossa casa, só olhando. Eu tinha ignorado, achando que era paranoia de criança. Lembrei de 2 semanas atrás, quando Pedro me perguntou se o papai ainda gostava da gente. Eu tinha rido, dizendo que claro que sim, que pergunta boba. E lembrei de 1 semana atrás, quando acordei no meio da noite e encontrei Pedro sentado no corredor, olhando fixamente para a porta do escritório de Lucas. O que você está fazendo acordado, Pedro? Só olhando, mãe. Olhando o quê? Nada. Posso dormir com você hoje? Todos esses sinais, todos esses pedidos silenciosos de ajuda, e eu tinha ignorado cada um deles. Mamãe? A voz pequena de Pedro me trouxe de volta. Você acredita em mim? Dessa vez? Dessa vez. As palavras cortaram como vidro. Quantas vezes meu filho tinha tentado me contar algo e eu não tinha escutado de verdade? Respirei fundo. Minha mente lógica dizia que aquilo era absurdo. Mas meu instinto, aquele instinto de mãe que a gente aprende a nunca ignorar, estava gritando que algo estava muito, muito errado. Eu acredito em você, eu disse, e foi a primeira vez em semanas que vi alívio no rosto do meu filho. Coloquei Pedro no banco de trás e ajeitei o cinto de segurança dele com as mãos tremendo. Sentei no banco do motorista e fechei a porta. O silêncio dentro do carro era sufocante. Coloquei a chave na ignição, mas não liguei o motor ainda. Precisava pensar. Se Pedro estava certo, e cada fibra do meu ser estava começando a acreditar que sim, então havia alguém esperando por nós em casa. Alguém que Lucas tinha mandado fazer algo conosco. Algo que aconteceria enquanto estivéssemos dormindo. Olhei para o relógio do painel. 21h45. O voo de Lucas decolaria em meia hora. Se o plano dele era que isso acontecesse depois que ele estivesse no ar, tínhamos no máximo 1 hora antes de... Antes de quê? O que exatamente estava esperando por nós? Peguei meu celular. Pensei em ligar para a polícia. Mas dizer o quê? Que meu filho de 6 anos ouviu uma conversa e acha que o pai quer nos machucar? Eles iam achar que eu era louca. Ou pior, iam avisar Lucas, e se eu estivesse errada, destruiria meu casamento por causa de um mal-entendido. Mas e se eu estivesse certa? Mamãe, a gente não vai para casa, né? A voz de Pedro soou pequena do banco de trás. Não, amor, a gente não vai. Liguei o motor, mas em vez de sair do estacionamento em direção à nossa casa, dirigi para o lado oposto. Não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava ficar longe. Dirigi sem rumo por uns 15 minutos,
minha mente correndo mais rápido que o carro. Passou por uma área residencial, depois por algumas lojas fechadas, até que vi uma rua sem saída escura, escondida atrás de um conjunto de prédios comerciais antigos. Era o tipo de lugar que ninguém passaria à noite. Perfeito. Estacionei ali, desligando todas as luzes do carro. Da onde estávamos, eu conseguia ver a entrada do nosso condomínio, que ficava a uns 200 metros de distância. Se alguém entrasse ou saísse, eu veria. A gente vai ficar aqui, Pedro. Só por um pouquinho, tá? Só para ter certeza que tá tudo bem. Ele assentiu, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar. O silêncio voltou. Fiquei olhando para a entrada do condomínio, esperando. Parte de mim torcia para que nada acontecesse. Para que Pedro tivesse entendido errado e eu pudesse rir disso tudo amanhã de manhã. Mas a outra parte de mim, a parte que estava começando a acordar depois de anos adormecida, sabia que algo estava prestes a acontecer. E eu estava certa. Eram exatamente 22h30 quando vi o carro. Uma SUV preta com vidros escuros apareceu devagar na entrada do condomínio. Não era um carro que eu reconhecia. Nossos vizinhos dirigiam sedãs, um ou outro tinha um carro importado, mas ninguém tinha uma SUV daquele modelo. E definitivamente, ninguém andava com vidros tão escuros que era impossível ver quem estava dentro. O carro parou por um momento no portão. Esperei para ver se o porteiro ia barrar, se ia pedir identificação, fazer alguma coisa. Mas o portão simplesmente se abriu. Meu estômago revirou. Mamãe! Pedro sussurrou do banco de trás. Aquele carro? Eu sei, filho. Fica quietinho. A SUV entrou devagar no condomínio, seguindo pela rua principal até virar na nossa rua. Meu coração disparou quando ela diminuiu a velocidade exatamente em frente à nossa casa. Nossa casa. Número 42. Não podia ser coincidência. O carro parou ali. Por longos segundos, nada aconteceu. Apenas aquele veículo escuro e sinistro parado na frente da casa onde eu morava há 5 anos. A casa onde Pedro tinha aprendido a andar. A casa onde eu tinha acreditado que estava construindo uma família. Então as portas se abriram. 2 homens saíram. Mesmo de longe, dava para ver que não eram pessoas comuns. Vestiam roupas escuras, calça jeans preta, jaquetas com capuz. Um deles tinha uma mochila nas costas. O outro carregava algo na mão que eu não consegui identificar. Eles olharam para os lados, verificando se alguém estava vendo. A rua estava completamente deserta. Todos os vizinhos já deviam estar dentro de casa, assistindo TV, jantando, vivendo suas vidas normais, sem imaginar o que estava acontecendo ali fora. Foi quando vi algo que fez meu sangue congelar. Um dos homens tirou algo do bolso. Algo pequeno e metálico que brilhou sob a luz fraca do poste. No começo pensei que fosse uma arma, e meu corpo inteiro se preparou para gritar, para fazer alguma coisa, mas então percebi o que era. Uma chave. Ele tinha uma chave da nossa casa. O homem caminhou até o portão da frente e, com toda a calma do mundo, inseriu a chave na fechadura. Ouvi o clique mesmo de dentro do carro, mesmo a essa distância. Ou talvez tenha só imaginado. Mas vi o portão se abrir suavemente, sem resistência. Como ele tem a chave? Murmurei para mim mesma, mas mesmo enquanto fazia a pergunta, já sabia a resposta. Lucas tinha dado a eles. Só 3 pessoas no mundo tinham chave da nossa casa. Eu, Lucas e a cópia reserva que ficava no escritório de Lucas, na gaveta trancada da escrivaninha dele. A náusea que senti foi tão forte que precisei abrir a janela do carro para respirar. Ar frio da noite entrou, mas não ajudou. Nada ajudaria, porque agora tinha certeza absoluta. Meu marido tinha planejado isso, tinha dado nossa chave para homens estranhos. Tinha dito para eles entrarem na nossa casa enquanto eu e Pedro estaríamos dormindo. Os 2 homens entraram no quintal e caminharam até a porta da frente. O mesmo procedimento: chave, fechadura, porta abrindo. Eles entraram na nossa casa como se fossem os donos, como se tivessem todo o direito de estar ali. E então, a porta se fechou atrás deles.
Fiquei paralisada, encarando nossa casa. De fora, tudo parecia normal. As luzes estavam apagadas, como eu tinha deixado quando saímos para o aeroporto. As cortinas fechadas. O jardim que eu tinha regado de manhã estava quieto sob a brisa noturna. Mas lá dentro havia 2 homens. 2 estranhos, na minha casa. Mamãe, eles entraram. A voz de Pedro estava trêmula. O que eles vão fazer? Não sei, amor. Mas eu sabia. No fundo, eu sabia. Pedro tinha ouvido Lucas dizer que seria rápido, que estaríamos dormindo. Havia apenas uma coisa que se fazia com pessoas dormindo que era rápida e... Não consegui nem completar o pensamento. Peguei meu celular. As mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Pensei em ligar para a polícia. Dessa vez tinha provas reais. Tinha homens invadindo minha casa. Não importava que tivessem chave, eles não moravam lá. Não tinham autorização para estar lá. Mas antes que pudesse discar, algo aconteceu. Uma luz fraca apareceu em uma das janelas do 2º andar. A janela do quarto de Pedro. Os homens tinham subido. Observei aquela luz se mover, provavelmente uma lanterna, indo de um cômodo para outro. Meu quarto, o banheiro, o escritório de Lucas, a sala. Eles estavam procurando por alguma coisa, ou por alguém. Precisavam ter certeza de que a casa estava vazia antes de fazer o que quer que Lucas tivesse mandado fazer. 5 minutos se passaram. Depois, 10. A luz continuava se movendo pela casa. Em algum momento vi a luz da cozinha se acender, depois apagar. Então o escritório. Depois apagar novamente. O que eles estão procurando? Sussurrei. Foi Pedro quem respondeu com aquela clareza assustadora que crianças às vezes têm. A gente, mamãe. Eles estão procurando a gente. E ele estava certo. É claro que estava. Eles precisavam confirmar que não estávamos lá. Que o plano tinha dado errado de alguma forma. Que a mulher e o filho, que deveriam estar dormindo em suas camas, não estavam em lugar nenhum da casa. Imaginei a confusão deles, a frustração. Porque fosse lá o que Lucas tinha planejado, não podia ser executado se não estivéssemos lá. Continuei observando. A luz agora estava no térreo de novo, na sala de estar. Vi sombras se movendo atrás das cortinas. Depois, tudo ficou escuro novamente. Pensei que talvez fossem embora. Que desistiriam e ligariam para Lucas dizendo que o trabalho não podia ser feito. Mas não foi isso que aconteceu. Um dos homens apareceu na janela da cozinha. Vi claramente quando ele abriu algo. Parecia uma garrafa. Ele despejou o conteúdo em algum lugar que não consegui ver. Depois se moveu para a sala. Fez a mesma coisa. E foi quando o cheiro chegou até mim. Mesmo de dentro do carro, mesmo a 200 metros de distância, senti. Um cheiro forte, químico, que me fez lembrar do posto de gasolina. Gasolina. Eles estavam derramando gasolina na nossa casa. Não, eu sussurrei. Não, não, não. Foi quando vi o clarão. Pequeno no começo, apenas uma faísca na janela da sala. Mas cresceu. Rápido. Assustadoramente rápido. Em questão de segundos, vi chamas laranjas lambendo as cortinas. O vidro da janela estilhaçou com o calor, e as chamas saltaram para fora, subindo pela parede externa. Eles tinham colocado fogo na nossa casa. Um grito ficou preso na minha garganta. Minhas mãos apertaram o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. No banco de trás, ouvi Pedro começar a chorar. Nossa casa! Mamãe, nossa casa está pegando fogo. Eu não conseguia responder. Apenas observava, horrorizada, enquanto as chamas se espalhavam. A janela do quarto de Pedro explodiu. Fumaça preta e densa começou a subir, iluminada por baixo pelo brilho sinistro do fogo. Tudo que tínhamos estava lá dentro. As roupas de Pedro. Seus brinquedos. As fotos da nossa família. A manta que minha mãe tinha feito para mim antes de morrer. Os desenhos que Pedro tinha feito na escola. Memórias. Vida. Tudo virando cinzas. Mas pior que isso, muito pior, era a compreensão do que teria acontecido se tivéssemos voltado para casa.
Estaríamos dormindo. Pedro no quartinho dele, com seus dinossauros de pelúcia. Eu no meu quarto, provavelmente lendo antes de dormir. Tranquilas, desavisadas. E então o fogo começaria. Talvez acordássemos com a fumaça. Ou talvez não. Talvez a fumaça nos deixasse inconscientes antes mesmo de percebermos o perigo. E então? Então seria só uma tragédia. Um acidente horrível. Uma mãe e um filho mortos em um incêndio doméstico, enquanto o marido e pai estavam em viagem de trabalho. O álibi perfeito. As portas da nossa casa se abriram de repente. Os dois homens saíram correndo, tossi, claramente afetados pela fumaça. Mas não pareciam assustados. Pareciam apressados, como quem tem um trabalho para terminar e não quer perder tempo. Entraram na SUV rapidamente. O motor ligou e o carro saiu em alta velocidade, virando a esquina e desaparecendo na noite. Fiquei ali sentada, observando nossa casa queimar. As chamas já tinham tomado quase todo o segundo andar. O telhado começava a ceder. Vizinhos estavam saindo de suas casas agora, alguns gritando, outros correndo para ajudar. Ouvi sirenes ao longe. Alguém tinha chamado os bombeiros. Mas era tarde demais para salvar a casa, tarde demais para salvar qualquer coisa. Mamãe, Pedro soluçou. O papai mandou eles fazer isso? Olhei para meu filho pelo retrovisor. Seu rostinho estava molhado de lágrimas, iluminado pelo brilho distante do fogo. Ele era tão pequeno, tão inocente, e tinha tentado me avisar. Sim, meu amor, respondi, minha voz saindo embargada. Ele mandou. Por quê? A gente fez alguma coisa errada? Essa pergunta partiu meu coração em pedaços. Não, filho, nós não fizemos nada errado, nada disso é culpa sua. Nunca foi. Meu celular vibrou. Com as mãos ainda trêmulas, olhei para a tela. Era uma mensagem de Lucas. Amor, acabei de pousar. Espero que você e o Pedro estejam dormindo bem. Ligo amanhã cedo. Amo vocês. Li a mensagem 3 vezes. Cada palavra era como uma facada. Dormindo bem. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Sabia que nossa casa estava em chamas, que homens que ele tinha contratado tinham acabado de tentar nos matar. E ainda assim, mandou essa mensagem, construindo seu álibi. Sendo o marido amoroso e preocupado que ligaria amanhã de manhã e descobriria a tragédia. Joguei o celular no banco do passageiro com tanta força que ele quicou e caiu no chão do carro. Não me importei. Fiquei ali sentada por mais 40 minutos, observando os bombeiros tentarem controlar as chamas. A essa altura, vários vizinhos estavam na rua. Reconheci a dona Helena, que morava 3 casas depois da nossa. O senhor Roberto, que sempre reclamava do nosso cachorro que agora provavelmente estava morto, preso em algum lugar dentro daquela inferno. A família Mendes com seus 2 filhos pequenos, assistindo horrorizados. Todos eles achavam que era um acidente, uma tragédia aleatória. Nenhum deles sabia a verdade. E eu não podia contar. Ainda não. Porque se eu aparecesse agora, se corresse até lá gritando que estávamos vivas, Lucas saberia. Os homens que ele contratou saberiam. E então, o quê? Eles tentariam de novo. E da próxima vez, não teríamos a sorte de ter um filho que ouviu a conversa errada na hora certa. Precisava pensar. Precisava de um plano. Mamãe, a gente vai ficar aqui a noite toda? A voz de Pedro estava cansada agora. O choque estava dando lugar à exaustão. Não, filho, a gente vai sair daqui. Mas para onde? Não podia ir para a casa de amigos. Todos eles conheciam Lucas, confiavam nele. Não podia ir para a casa de familiares. Meus pais tinham morrido anos atrás, e os poucos tios e primos que tinha moravam longe e não teriam como me ajudar contra um homem como Lucas. Lucas era respeitado, bem-sucedido. Todos que conhecíamos achavam que ele era perfeito, o marido ideal, o pai dedicado. Se eu aparecesse dizendo que ele tinha tentado nos matar, quem acreditaria? Liguei o motor do carro. Saí daquela rua escura devagar, dirigindo na direção oposta ao condomínio.
Não sabia para onde ia, só sabia que precisava me afastar. Acabei dirigindo sem rumo pela cidade por quase 1 hora. Pedro tinha adormecido no banco de trás, exausto de tanto chorar. Eu invejava essa capacidade das crianças de simplesmente desligar quando tudo fica demais. Minha mente não parava. Rodava e rodava, tentando entender. Por quê? Por que Lucas faria isso? Éramos felizes, ou pelo menos eu pensava que éramos. Ele nunca tinha sido violento, nunca tinha me ameaçado, nunca tinha dado sinais de que seria capaz de algo assim. Ou tinha? Comecei a lembrar de pequenas coisas, coisas que na época não pareceram importantes. 3 meses atrás, Lucas tinha insistido para que eu assinasse uns papéis. É só uma procuração, amor. Caso aconteça alguma coisa comigo, você tem acesso às minhas contas. Eu tinha assinado sem ler direito, confiava nele. 2 meses atrás, ele tinha feito um seguro de vida, um grande. É para proteger vocês, ele disse. Se algo acontecer comigo, vocês ficam bem. Achei estranho na época. Lucas era jovem, saudável, mas ele insistiu tanto que acabei concordando. E 1 mês atrás, ele começou a viajar mais, muito mais. Oportunidades de negócio, ele dizia. Mas agora eu me perguntava, eram mesmo negócios? Ou ele estava planejando isso? Construindo álibis, estabelecendo um padrão de viagens frequentes para que quando acontecesse, ninguém desconfiasse. Tudo se encaixava agora. Tudo fazia um sentido horrível e perfeito. Parei em um posto de gasolina 24 horas na saída da cidade. Precisava de tempo para pensar. E precisava verificar algo. Com cuidado para não acordar Pedro, peguei meu celular do chão do carro. Tinha perdido a conta de quantas notificações tinham chegado. Mensagens de vizinhos, do síndico do condomínio, até de pessoas que eu mal conhecia. Todas perguntando se eu estava bem. Se eu e Pedro estávamos em casa quando aconteceu. Se precisava de ajuda. Ignorei todas e fui direto para os e-mails. Procurei por seguro de vida. Encontrei a apólice que Lucas tinha feito. Abri o documento e comecei a ler. Meus olhos correram pelas linhas de texto jurídico até encontrar o valor. 2 milhões de reais. Meu estômago revirou. 2 milhões. Em caso de morte acidental da esposa e do filho. Continuei lendo. A apólice tinha sido feita há exatamente 6 semanas. Tinha um período de carência de 30 dias que já tinha passado. E o beneficiário em caso de nossa morte era... Lucas. É claro. Encostei a cabeça no volante, sentindo uma onda de náusea tão forte que pensei que fosse vomitar ali mesmo. 2 milhões de reais. Era isso. Éramos isso para ele. Não éramos família. Não éramos pessoas que ele amava. Éramos um investimento, um problema a ser resolvido, um caminho para dinheiro fácil. Quantas vezes ele tinha olhado para mim com aqueles olhos carinhosos, me beijado, dito que me amava, enquanto já planejava como nos matar. Quanto tempo ele tinha passado pesquisando, procurando pessoas para fazer o trabalho sujo, calculando o melhor momento? E Pedro, meu Deus, Pedro, seu próprio filho, a criança que ele tinha segurado no colo quando nasceu, que tinha ensinado a andar, a quem tinha lido histórias antes de dormir. Como um homem se torna capaz disso? Não tinha resposta. Talvez nunca tivesse. O celular vibrou de novo. Outra mensagem. Dessa vez não era de Lucas. Era de um número desconhecido. Parabéns por escapar, mas não por muito tempo. Ele vai descobrir. E quando descobrir, não haverá lugar no mundo onde vocês possam se esconder. Meu sangue gelou. Deixei o celular cair como se estivesse queimando. Eles sabiam. De alguma forma, eles sabiam que não estávamos mortas. E estavam me avisando. Olhei ao redor do posto de gasolina. Estava quase vazio, só um frentista sonolento e um caminhoneiro abastecendo. Mas, de repente, cada sombra parecia ameaçadora. Cada carro estacionado poderia ter alguém me observando. Precisava sair dali. Precisava de ajuda. Ajuda de verdade. Foi quando me lembrei.
Anos atrás, quando meu pai ainda estava vivo, ele tinha um advogado. Uma mulher chamada Doutora Mariana. Ela tinha ajudado minha família com a herança quando meu avô morreu. Era discreta, inteligente, e meu pai confiava nela completamente. Se você algum dia tiver um problema grande, meu pai tinha dito uma vez, um problema que não pode contar para ninguém, procure a doutora Mariana. Ela vai saber o que fazer. Na época, achei estranho. Que tipo de problema seria tão grande que eu não poderia contar para ninguém? Mas agora entendia. Agora eu tinha exatamente esse tipo de problema. Peguei o celular de novo, ignorando a mensagem ameaçadora. Procurei nos meus contatos antigos, aqueles que tinha transferido de celular em celular ao longo dos anos sem nunca deletar. E lá estava. Doutora Mariana Silva. O número era de anos atrás. Podia nem funcionar mais, mas era minha única chance. Disquei. Eram quase 2 da manhã. Ela provavelmente nem atenderia. E se atendesse, provavelmente me mandaria ligar em horário comercial. O telefone tocou. 1 vez, 2, 3. Na quinta tocada, alguém atendeu. Alô? A voz era feminina, alerta apesar da hora. Não era a voz de quem tinha acabado de acordar. Era a voz de quem estava esperando uma ligação importante. Doutora Mariana, aqui é Júlia. Júlia Ferreira, a filha do senhor Roberto Ferreira. Houve uma pausa. Júlia. Faz quantos anos? 5? 6? 7, respondi. Desde o funeral do meu pai. Sim, sinto muito por sua perda, mesmo depois de todo esse tempo. Sua voz era gentil, mas profissional. O que a faz me ligar às 2 da manhã, Júlia? Respirei fundo. Meu marido tentou me matar, a mim e ao meu filho, e eu não sei o que fazer. Silêncio do outro lado. Mas não era o silêncio de choque ou descrença. Era o silêncio de alguém processando informação, já pensando em soluções. Onde você está agora? Em um posto de gasolina, na rodovia que sai da cidade. Você está sozinha? Não, meu filho está comigo. Ele tem 6 anos. O marido sabe onde você está? Não. Ele acha que estamos mortas. Bom, a voz dela ficou mais firme. Isso nos dá tempo. Escute bem, Júlia. Não volte para casa. Não ligue para amigos ou familiares. Não use cartão de crédito. Não poste nada em redes sociais. Entendeu? Sim. Você está em qual posto exatamente? Olhei ao redor e dei o nome. Certo. Fica ali. Em exatamente 40 minutos, um carro vai chegar. Um Honda Civic prata. A placa termina com 377. A pessoa que vai dirigir se chama Teresa. Ela vai trazer você e seu filho para um lugar seguro. Pode confiar nela. Como você... Júlia, seu pai me pediu para cuidar de você se algo acontecesse com ele. Eu prometi, e eu sempre cumpro minhas promessas. Fez uma pausa. 40 minutos. Não saia do carro até o Civic chegar. E Júlia? Sim? Você fez a coisa certa ligando para mim. Vamos resolver isso, mas precisa confiar em mim completamente. Pode fazer isso? Olhei para Pedro dormindo no banco de trás. Meu filho. Meu único filho. A criança que tinha me salvado com sua coragem de me contar o que ouviu, mesmo sabendo que eu poderia não acreditar. Posso, respondi. Exatamente 38 minutos depois, vi o Honda Civic prata entrar no posto. A placa terminava com 377, como a doutora Mariana tinha dito. Uma mulher de uns 40 anos saiu do carro, cabelos pretos presos em rabo de cavalo, roupas simples, jeans e uma blusa preta. Parecia uma pessoa comum, mas havia algo na forma como ela se movia, como seus olhos varriam o ambiente, que me disse que ela era qualquer coisa menos comum. Ela caminhou até meu carro e bateu levemente no vidro. Abri. Júlia? Ela perguntou em voz baixa. Sim. Sou Teresa. Vamos sair daqui. Para onde? Para um lugar seguro. É tudo o que precisa saber por enquanto. Ela olhou para Pedro no banco de trás. Ele está dormindo? Sim. Bom, vou dirigir seu carro.
Você senta no banco do passageiro. Menos suspeito do que trocar de veículos aqui. Fazia sentido. Saí do banco do motorista e fui para o do passageiro. Teresa entrou com movimentos eficientes, ajustou o banco e os espelhos e saiu do posto sem pressa, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Dirigimos em silêncio por uns 20 minutos. Ela checava os espelhos constantemente, fazia curvas aleatórias, voltava em ruas que já tínhamos passado. Estava tendo certeza de que ninguém estava nos seguindo. Ninguém está atrás de nós, ela disse finalmente, mais para si mesma que para mim. Quem é você? Perguntei. Como conhece a doutora Mariana? Trabalho com ela há 12 anos. Ela cuida da parte legal. Eu cuido de outras coisas. Que outras coisas? Teresa me lançou um olhar rápido. Proteção, investigação. Às vezes resolvo problemas que advogados não podem resolver apenas com papelada. Você é... tipo uma detetive particular? Algo assim. Ela não elaborou. E percebi que não deveria insistir. Chegamos a um prédio residencial antigo no centro da cidade. Teresa estacionou em uma garagem subterrânea e me conduziu até um elevador. Subimos até o quarto andar em silêncio. O apartamento era pequeno e simples. Móveis funcionais, nada de decoração. Parecia mais um escritório que alguém tinha improvisado para morar do que uma casa de verdade. Pode descansar aqui, Teresa disse indicando um sofá. Há um quarto ali. Pode colocar seu filho na cama. Carreguei Pedro, que continuava dormindo profundamente, até o quarto. Era minúsculo. Só uma cama de solteiro e um guarda-roupa. Deitei Pedro com cuidado, tirei seus sapatos e cobri com um cobertor que estava dobrado aos pés da cama. Fiquei ali por um momento, olhando para ele. Tão pequeno, tão inocente. Tinha salvado nossas vidas hoje. Se não fosse por ele, estaríamos mortas. Voltei para a sala. Teresa estava sentada em uma cadeira, digitando algo em um laptop. A doutora Mariana vai chegar em algumas horas, ela disse sem tirar os olhos da tela. Enquanto isso, preciso que me conte tudo, desde o começo. E contei. Sobre a viagem de Lucas, sobre o que Pedro ouviu, sobre minha decisão de acreditar nele, sobre os homens com a chave, sobre o fogo, sobre a apólice de seguro, sobre a mensagem ameaçadora. Teresa ouvia sem interromper, apenas fazendo anotações de vez em quando. Quando terminei, ela fechou o laptop. 2 milhões em seguro de vida, ela disse pensativamente. É muito dinheiro. Não é só pelo dinheiro, respondi. Não pode ser. Lucas ganha bem. Temos uma vida confortável. Você tem certeza? Franzi a testa. Como assim? Você tem acesso às contas dele? Sabe realmente quanto ele ganha? Quanto ele gasta? Parei para pensar. Não, não sabia. Lucas sempre cuidou das finanças. Dizia que era para eu não me preocupar com essas coisas, que ele resolvia tudo. Não, admiti. Ele sempre cuidou disso. Teresa assentiu como se já soubesse a resposta. Vou investigar. Amanhã de manhã, vamos saber exatamente qual é a situação financeira do seu marido, e aposto que vamos descobrir alguns problemas. Fazia sentido. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas, e matar a própria família por dinheiro de seguro era definitivamente um ato de desespero. E a mensagem? Perguntei. Aquela mensagem dizendo que eles sabem que escapamos? Podem ser os homens que ele contratou. Perceberam que a casa estava vazia e avisaram seu marido. Ou pode ser blefe para te assustar. Teresa me olhou nos olhos. De qualquer forma, eles vão descobrir que você está viva em breve. Quando o corpo de bombeiros terminar de vasculhar os escombros e não encontrar corpos, vão declarar vocês como desaparecidas. Seu marido vai ficar sabendo. E então? Então ele vai agir. Vai fingir estar desesperado procurando por vocês. Vai usar a mídia, redes sociais, tudo. Vai se fazer de marido preocupado e vai estar procurando vocês de verdade. Não para salvar, mas para terminar o trabalho. O medo que tinha estado adormecido pela adrenalina voltou com força total. O que eu faço? Nada. Fica escondida.
Deixa a doutora Mariana e eu cuidarmos disso. Temos experiência com esse tipo de situação. Que tipo de situação? Teresa hesitou antes de responder. Mulheres em perigo, crianças em perigo. Não é a primeira vez que lidamos com maridos que tentam matar as esposas. E, infelizmente, provavelmente, não será a última. Não sabia se isso me reconfortava ou me assustava mais. Passei o resto da noite acordada no sofá, incapaz de dormir. Cada ruído no corredor fazia meu coração disparar. Cada carro que passava na rua lá fora poderia ser eles vindo nos buscar. Teresa eventualmente adormeceu na cadeira, mas mesmo dormindo parecia alerta, como um soldado treinado para acordar ao menor sinal de perigo. Quando o sol finalmente começou a nascer, iluminando a cidade através das janelas com cortinas fechadas, ouvi a chave girando na fechadura. Teresa acordou instantaneamente, a mão indo para algo na cintura. Uma arma, percebi com um choque. Mas relaxou quando viu quem entrava. Era a doutora Mariana. Ela era exatamente como me lembrava. Mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos cortados em um bob elegante, óculos de armação fina, terno impecável mesmo àquela hora da manhã. Parecia uma advogada saída diretamente de uma revista de negócios. Mas quando me olhou, vi algo além da profissional competente. Vi compaixão e determinação. Júlia, ela disse, colocando a pasta que carregava sobre a mesa. Sinto muito pelo que está passando, mas quero que saiba. Você não está sozinha nisto. Senti lágrimas queimarem meus olhos. Eram as primeiras palavras gentis que ouvia desde que tudo começou. Obrigada, consegui dizer. Teresa me colocou a par da situação. Passei a noite investigando seu marido. Ela abriu a pasta e tirou vários documentos. E o que descobri... Bem, explica muita coisa. O quê? A doutora Mariana pousou o primeiro documento na minha frente. Era um extrato bancário. Lucas está falido, completamente falido. Tem dívidas de mais de R$500 mil. Olhei para os números sem acreditar. Como era possível? Vivíamos bem. Nunca faltou nada. Como? Jogo. Apostas online principalmente. Começou pequeno há uns 2 anos. Foi piorando. Ele pegou empréstimos com agiotas para cobrir as perdas. Quando não conseguiu pagar, pegou mais empréstimos para pagar os primeiros. Ela apontou para diferentes transações. É um ciclo vicioso, e ele estava afundando. Minha cabeça girava. Jogo. Lucas nunca tinha mencionado gostar de jogos de azar. Nunca. Tem mais, a doutora Mariana continuou. Ele também fez empréstimos usando sua casa como garantia, sem seu conhecimento, imagino. Como ele pôde fazer isso sem minha assinatura? Lembra daquela procuração que você assinou há 3 meses? Aquela que ele disse que era para caso algo acontecesse com ele? A doutora Mariana me lançou um olhar significativo. Ela dava a ele poder para assinar documentos em seu nome. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ele tinha me enganado, tinha planejado tudo. A casa está hipotecada até o teto, ela continuou. Se ele não pagar os empréstimos nos próximos 3 meses, vocês perdem tudo. Ou melhor, perderiam, porque a casa não existe mais. Mas o seguro da casa também tem ele como único beneficiário. A seguradora vai pagar a indenização a ele. A doutora Mariana juntou os papéis. Júlia, vou ser direta. Lucas criou um plano perfeito. Mata vocês duas em um incêndio acidental. Recebe 2 milhões do seguro de vida. Recebe mais R$500 mil do seguro da casa. Paga todas as dívidas. E ainda sobra dinheiro suficiente para começar uma vida nova em outro lugar. Ele destruiria nossa família por dinheiro, sussurrei. Pessoas fazem coisas piores por menos, Teresa comentou. Passei os 3 dias seguintes presa naquele apartamento. Não podia sair. Não podia ligar para ninguém. Não podia nem olhar pela janela, com medo de que alguém me visse. Pedro estava confuso e assustado. Ele não entendia por que tínhamos que ficar escondidos. Por que não podíamos voltar para casa? Por que o papai estava procurando por nós nos noticiários como se estivesse preocupado quando sabíamos a verdade? Porque sim, Lucas estava nos procurando e estava fazendo um show disso. Teresa me mostrou as reportagens.
Lucas dando entrevistas, chorando diante das câmeras, implorando para que qualquer pessoa que tivesse visto sua esposa e filho desaparecidos entrasse em contato. Ofereceu recompensa. Criou páginas em redes sociais. Mobilizou voluntários para procurar. Era nauseante assistir. Aquele homem chorando na TV era o mesmo que tinha contratado pessoas para nos queimar vivas. Ele é bom Nestor, Teresa comentou, desligando a TV. Muito bom. Quase dá para acreditar que ele realmente se importa. Como ele consegue? Perguntei. Como consegue mentir assim? Prática, a doutora Mariana respondeu. Ela tinha vindo visitar todos os dias, trazendo atualizações. Pessoas como ele mentem há tanto tempo que nem sabem mais a diferença entre verdade e mentira. Para ele, neste momento, a atuação é a realidade. Mas enquanto Lucas fazia seu teatro público, a doutora Mariana e Teresa trabalhavam nos bastidores, investigando, juntando provas, construindo um caso. Encontramos os homens que incendiaram sua casa, Teresa me disse no terceiro dia. Bem, um deles, o outro fugiu da cidade, mas o que ficou, digamos que ele está disposto a conversar. Conversar sobre o quê? Sobre quem contratou ele, sobre quanto foi pago, sobre as instruções específicas que recebeu. Teresa sorriu, um sorriso sem humor. Veja bem, criminosos de aluguel não são conhecidos por sua lealdade. Quando percebeu que o trabalho tinha dado errado e que ia acabar levando a culpa sozinho, ficou muito interessado em fazer um acordo. Então temos prova? Prova de que Lucas contratou ele? Temos mensagens de texto, transferências bancárias, gravações de ligações que ele fez. Aparentemente gostava de gravar as conversas como seguro, caso o patrão tentasse enganá-lo. A doutora Mariana juntou os dedos. Júlia, temos evidências suficientes para prender Lucas hoje mesmo. Meu coração acelerou. Então por que não prendem? Porque queremos mais do que apenas prendê-lo por contratar incendiários, respondeu a doutora Mariana. Queremos prendê-lo por tentativa de homicídio. Queremos que ele confesse. E para isso, precisamos de uma estratégia. Foi quando ela me explicou o plano. Lucas estava desesperado. Não apenas porque o plano tinha falhado, mas porque as dívidas continuavam crescendo. Os agiotas não se importavam que sua esposa e filho tivessem desaparecido. Queriam o dinheiro deles. E sem os corpos, sem certidões de óbito, Lucas não podia receber o seguro. Ele está sendo espremido de todos os lados, a doutora Mariana explicou. E pessoas desesperadas cometem erros. Precisamos empurrá-lo para cometer um erro grande o suficiente que não possa negar. Como? Fazendo ele pensar que encontrou vocês. O plano era simples, mas arriscado. A doutora Mariana tinha um contato na polícia. Um detetive que tinha trabalhado com ela em casos anteriores e era confiável. Ele deixaria escapar informação de que tinha uma pista sobre o paradeiro de Júlia e Pedro, que talvez estivessem escondidos em uma casa de campo que pertencia à família dela. Era mentira, claro. Mas Lucas não saberia disso. Se ele realmente quer vocês mortas, a doutora Mariana disse, ele vai agir, vai tentar chegar até vocês antes que a polícia possa. E quando ele fizer isso, estaremos esperando, Teresa completou. E eu? Perguntei. Onde vou estar? Na casa de campo, de verdade. A doutora Mariana me olhou seriamente. Você vai ser a isca, Júlia. É a única forma de fazê-lo confessar. Meu sangue gelou. Ele vai tentar me matar, de novo. Não, não vai conseguir. Porque Teresa e uma equipe inteira vão estar lá, escondidos, filmando tudo, gravando tudo. Ela se inclinou para a frente. Precisamos que ele diga, em palavras claras, que quer você morta. Precisamos que ele ameace você diretamente. Com provas de vídeo e áudio, não há advogado no mundo que possa salvá-lo. E se algo der errado? Não vai dar, Teresa disse com convicção. Vou estar a menos de 3 metros de você o tempo todo, armada, treinada. No segundo que ele fizer qualquer movimento ameaçador, acaba. Olhei para as duas mulheres. Elas pareciam tão certas, tão confiantes, mas tudo o que eu conseguia pensar era: e se não fosse suficiente?
E se Lucas fosse mais rápido, mais esperto? E Pedro? Perguntei. Onde ele vai estar durante tudo isso? Aqui, com seguranças que confio, a doutora Mariana respondeu. Ele não vai estar em perigo, prometo. Fechei os olhos. Tudo em mim gritava que era uma má ideia, que era arriscado demais. Que devíamos apenas ir à polícia com as provas que tínhamos e deixar o sistema de justiça fazer seu trabalho. Mas eu sabia que não era suficiente. Provas podiam ser questionadas. Testemunhas podiam ser desacreditadas. Um bom advogado poderia criar dúvida razoável. Mas uma confissão ao vivo? Uma ameaça direta capturada em vídeo? Isso era incontestável. Está bem, eu disse finalmente. Vamos fazer isso. 2 dias depois, eu estava sentada sozinha em uma casa de campo no meio do nada. Era uma propriedade que tinha pertencido aos meus avós e que eu quase tinha esquecido que existia. Pequena, rústica, cercada por árvores. Perfeita para uma emboscada. Teresa e 3 outros seguranças estavam escondidos em posições estratégicas ao redor da casa. Havia câmeras instaladas em todos os cômodos, microfones. Tudo seria registrado. Eu estava vestida com roupas simples, jeans e uma camiseta, sem maquiagem, com cara de quem tinha passado dias se escondendo, com medo. Porque era exatamente isso que eu era. O plano era que eu ficasse lá, esperando, fazendo parecer que estava realmente se escondendo. E Lucas viria. A doutora Mariana tinha certeza disso. O detetive vai soltar a informação hoje às 3 da tarde. Teresa tinha me dito pela manhã. Até às 6, Lucas vai estar aqui. Pode apostar. Eram 5:30 agora. O sol estava começando a se pôr, lançando sombras longas pela floresta ao redor. E então ouvi. O som de um carro na estrada de terra que levava à casa. Meu coração disparou. Toquei discretamente o pequeno microfone escondido na gola da minha camisa. Teresa podia me ouvir. Estava me ouvindo. Está tudo bem. A voz dela sussurrou no meu ponto de ouvido. Respire, mantenha a calma. Nós estamos aqui. O carro parou. Uma porta se abriu e fechou. Passos na varanda de madeira. E então a porta se abriu. Lucas estava ali. Parecia diferente de quando o vi pela última vez no aeroporto. Mais magro. Com olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas, parecia um homem à beira de um colapso. Quando me viu, seu rosto passou por uma série de expressões. Surpresa, alívio e então algo frio, algo calculista. Júlia, ele disse, e sua voz soava rouca. Você está viva. Não me movi do lugar onde estava sentada à mesa da cozinha. Estou. E Pedro? Seguro, longe de você. Ele deu um passo para dentro, fechando a porta atrás de si. Por que você fugiu? Por que está se escondendo? Forcei uma risada sem humor. Você sabe exatamente por quê. Eu não sei do que você está falando. Não? Me levantei, encarando-o. Não sabe sobre os homens que mandou para nossa casa? Sobre o fogo? Sobre o plano de nos matar enquanto você estava convenientemente em outra cidade? Sua expressão não mudou. Você está falando loucuras. O fogo foi um acidente. Não foi! Gritei, deixando toda a raiva que tinha segurado por dias sair. Eu vi, Lucas. Vi os homens entrarem com a chave que você deu a eles. Vi eles derramarem gasolina. Vi nossa casa queimar. Silêncio. Então Lucas suspirou. Passou a mão pelo cabelo. E quando olhou para mim novamente, a máscara tinha caído completamente. Você não deveria ter visto isso, ele disse calmamente. Deveria estar dormindo. Deveria ter sido rápido, indolor. Você nem ia perceber. Meu sangue gelou ao ouvir a confissão casual, como se estivesse falando sobre o tempo. Como você pôde? Sussurrei. Somos sua família. Ele riu, uma risada amarga e cansada. Família? Júlia, você nunca entendeu, entendeu? Família é um peso, uma responsabilidade que eu nunca quis. E quando as dívidas começaram, quando percebi que estava afundando, vi uma saída, uma solução simples. Nos matar por dinheiro de seguro, eu disse, sentindo náusea.
2 milhões, ele disse, como se fosse óbvio. Suficiente para pagar tudo e começar de novo. Em outro país, talvez. Longe daqui. Longe de... tudo isso. E Pedro? Seu próprio filho? Por um momento, algo parecido com culpa passou pelo rosto dele, mas desapareceu rapidamente. Ele teria uma morte rápida, sem dor. É mais do que muitas crianças conseguem. Quase vomitei ali mesmo. Este homem, este monstro, eu tinha dividido uma cama com ele, tinha amado ele. Mas você estragou tudo, Lucas continuou, sua voz ficando mais dura. Fugindo, se escondendo. Agora não posso receber o seguro sem os corpos. E os agiotas? Eles não vão esperar muito mais. Ele deu mais um passo em minha direção. Então sabe o que preciso fazer, Júlia? Minha mão foi instintivamente para trás, procurando algo para me defender. Preciso terminar o trabalho. Antes que Lucas pudesse dar mais um passo, a porta da cozinha explodiu. Teresa entrou como um raio, arma em punho, apontada diretamente para Lucas. Polícia! Mãos para cima! Agora! Lucas congelou, os olhos arregalados. Girou a cabeça e viu não apenas Teresa, mas outros 2 seguranças entrando pelas outras portas. Todos armados, todos apontando para ele. No chão! Deita no chão com as mãos atrás da cabeça. Por um segundo, pensei que ele fosse tentar fugir. Vi seus olhos calculando as chances, procurando uma saída. Mas não havia nenhuma. Estava cercado. Lentamente, ele se ajoelhou. Depois se deitou de bruços no chão velho da cozinha. Teresa se aproximou rapidamente, tirando algemas do cinto. Em segundos, tinha as mãos de Lucas presas atrás das costas. Lucas Henrique Ferreira, ela disse em voz oficial. Você está preso por tentativa de homicídio qualificado, incêndio criminoso e conspiração para cometer assassinato. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Continuou recitando os direitos dele, mas eu não estava mais ouvindo. Minhas pernas falharam. Desabei na cadeira mais próxima, tremendo violentamente. Tinha acabado. Realmente acabado. Você está bem? A voz de Teresa soou em algum lugar distante. Não consegui responder. Apenas balancei a cabeça. Assisti enquanto arrastavam Lucas para fora. Ele não resistiu. Não disse nada. Apenas me olhou uma última vez antes de ser levado e naquele olhar vi nada. Nenhum remorso. Nenhuma vergonha. Apenas raiva fria por ter sido pego. Depois que ele saiu, a doutora Mariana entrou. Conseguimos tudo, ela disse, segurando um tablet que mostrava a gravação. Cada palavra, cada confissão. É evidência irrefutável. Mais tarde, naquela noite, estava de volta ao apartamento seguro. Pedro correu para mim assim que entrei, agarrando-se às minhas pernas. Mamãe, você voltou! Peguei ele no colo, mesmo sendo pesado, e o segurei com tanta força quanto pude. Voltei, meu amor, e não vou sair nunca mais. E o papai? Ele perguntou com voz pequena. Eles falaram que o papai foi preso. Coloquei ele no chão e me ajoelhei para ficar na altura dos olhos dele. Pedro, preciso te dizer uma coisa importante. Você é muito corajoso e muito inteligente, e por isso que estamos vivas hoje. Você me salvou quando me contou o que ouviu. Entende isso? Ele assentiu lentamente. Seu pai fez coisas muito ruins, coisas que não posso perdoar. E agora ele vai ter que pagar por essas coisas. Ele vai ficar longe por muito, muito tempo. Para sempre? Pedro perguntou. Provavelmente para sempre, sim. Esperei por lágrimas, por protestos. Mas Pedro apenas acenou com a cabeça novamente. Eu sabia que ele era mau, ele sussurrou. Eu sabia faz tempo, só não sabia como te contar. Meu coração se partiu. Sinto muito, meu amor. Sinto muito por não ter percebido antes, por não ter te ouvido quando tentou me contar. Mas você acreditou em mim no final, ele disse, quando era mais importante. Você acreditou. Abracei meu filho, deixando as lágrimas finalmente caírem. Os meses seguintes foram um borrão de procedimentos legais. O caso de Lucas foi rápido. Com tantas provas, não havia muito o que debater.
Os advogados dele tentaram alegar insanidade temporária, tentaram dizer que ele estava sob extrema pressão financeira e não estava pensando claramente. Mas as gravações não mentiam. A voz dele, calma e calculista, admitindo tudo, explicando como tinha planejado nos matar rapidamente, sem dor, falando sobre os 2 milhões como se fossem apenas um prêmio de loteria. O júri levou menos de 2 horas para deliberar. Culpado em todas as acusações. A sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Eu estava na sala do tribunal quando a sentença foi lida. Lucas não me olhou. Manteve os olhos fixos em frente, o rosto uma máscara sem expressão. Quando levaram ele embora pela última vez, senti nada. Nem satisfação, nem raiva, nem tristeza. Apenas um imenso cansaço. Acabou, a doutora Mariana disse ao meu lado. Realmente acabou agora. Mas não estava. Porque ainda havia tantas coisas para resolver. A casa tinha queimado completamente. Tudo o que possuíamos tinha virado cinzas. Nossas roupas, nossos objetos pessoais, as memórias, tudo. Mas descobrimos algo interessante durante o processo. Lucas tinha mentido sobre muita coisa, mas tinha sido honesto sobre uma. A hipoteca da casa estava quitada. Ele tinha mentido sobre isso para mim, mas a verdade era que meu pai tinha deixado a casa quitada quando morreu. E havia mais. Meu pai tinha outros bens que eu desconhecia. Uma pequena poupança, algumas ações de empresas que tinham valorizado ao longo dos anos. Não era uma fortuna, mas era suficiente para começar de novo. Seu pai era um homem sábio, a doutora Mariana me disse quando revisamos todos os documentos. Ele deixou tudo em um fundo fiduciário que só você podia acessar. Lucas nunca poderia ter tocado nesse dinheiro, mesmo se vocês estivessem mortas. Por que meu pai fez isso? Perguntei. Porque ele conhecia homens como Lucas, ela respondeu simplesmente. E queria garantir que você sempre tivesse uma rede de segurança. Com o dinheiro do seguro da casa queimada e o fundo fiduciário, tinha o suficiente para comprar um apartamento pequeno em outra parte da cidade. Longe do condomínio onde tudo tinha acontecido, longe das memórias. Pedro começou em uma escola nova. No começo foi difícil. Ele tinha pesadelos frequentes, acordava gritando no meio da noite. Fizemos terapia. Muita terapia, tanto ele quanto eu. Levou tempo, mas lentamente começamos a sarar. Mamãe, Pedro me perguntou uma noite, 6 meses depois de tudo. A gente vai ficar bem? Estava ajeitando ele na cama, lendo uma história antes de dormir como sempre fazia agora. Vamos sim, respondi. E pela primeira vez desde que tudo começou, realmente acreditei nisso. Vamos ficar mais do que bem, vamos ficar felizes. Promete? Prometo. E mantive essa promessa. Não foi fácil. Houve dias em que acordava com ataques de pânico, certa de que via Lucas parado na esquina. Dias em que qualquer homem de costas me lembrava dele. Dias em que me perguntava como tinha sido tão cega, tão ingênua. Mas também houve dias bons. Dias em que Pedro ria alto, sem medo. Dias em que saíamos para o parque e apenas aproveitávamos o sol. Dias em que percebia que estava construindo uma vida nova, uma vida melhor. 1 ano depois do incêndio, recebi uma carta. Era de Lucas, da prisão. Fiquei olhando para o envelope por muito tempo, sem saber se devia abrir. Finalmente, abri. A carta era curta. Júlia, sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que o que fiz é imperdoável, mas preciso que saiba, me arrependo. Não de ter sido pego, mas do que planejei fazer. Nos meus momentos de lucidez aqui, percebo o monstro em que me tornei. As dívidas, o desespero, transformaram em alguém que não reconheço. Não espero perdão. Não mereço. Mas espero que você e Pedro possam encontrar paz. Espero que possam ser felizes. Lucas. Li a carta 3 vezes. Depois a rasguei em pedaços pequenos e joguei no lixo. Perdão? Talvez um dia. Mas não hoje. Não tão cedo. Hoje tinha que focar em mim e em Pedro. Em construir uma vida onde não precisávamos ter medo.
onde podíamos dormir tranquilas sem nos perguntar se alguém estava planejando nos machucar. E estávamos conseguindo. 2 anos se passaram desde aquela noite no aeroporto. 2 anos desde que Pedro me agarrou e sussurrou aquelas palavras que salvaram nossas vidas. Nosso apartamento novo era pequeno, mas aconchegante. Decorei cada canto com cuidado, criando um espaço que fosse só nosso, sem memórias de Lucas, sem sombras do passado. Pedro estava com 8 anos agora, mais alto, mais confiante. Ainda era uma criança quieta, observadora, mas havia uma leveza nele que não existia antes. Ele sorria mais, brincava mais, tinha amigos na escola nova. Mamãe, posso ir jogar bola com o Rafael depois da aula? Ele perguntou numa manhã enquanto tomávamos café. Claro, amor. Só me avisa quando chegar lá, tá? Tá. Ele deu um beijo rápido na minha bochecha e saiu correndo para pegar a mochila. Eu também tinha mudado. Tinha voltado a trabalhar. Algo que Lucas nunca tinha deixado, sempre dizendo que não precisava, que ele cuidava de tudo. Agora trabalhava como assistente administrativa em uma clínica médica. Não era nada glamouroso, mas pagava as contas e me dava independência. E mais importante, me dava propósito. Mas a mudança mais significativa não foi profissional, foi emocional. Tinha aprendido a confiar no meu instinto novamente, a ouvir aquela voz interior que tentava me avisar quando algo estava errado. A voz que tinha ignorado tantas vezes durante meu casamento. Também tinha aprendido algo sobre sinais de alerta, sobre controle disfarçado de cuidado, sobre isolamento disfarçado de proteção, sobre como abusadores trabalham lentamente, cortando suas conexões, minando sua confiança, fazendo você depender completamente deles. Lucas tinha feito tudo isso, e eu tinha deixado acontecer porque achava que era amor. Agora sabia a diferença. A doutora Mariana se tornou não apenas minha advogada, mas uma amiga. Almoçávamos juntas uma vez por mês, e ela sempre perguntava como estávamos. Você é forte, Júlia, ela me disse em um desses almoços. Mais forte do que imagina. Muitas mulheres na sua situação não teriam sobrevivido. Literalmente. Não fui eu, respondi. Foi Pedro. Se não fosse por ele, se não fosse por você acreditando nele, ela me corrigiu. Você ouviu seu filho quando ele mais precisava. Isso salvou vocês dois. Tinha razão. E era algo que carregaria para sempre, a lição de ouvir. Realmente ouvir. Especialmente as vozes pequenas que às vezes sabem mais do que imaginamos. Teresa também permaneceu em contato. Descobri que ela trabalhava em uma organização que ajudava mulheres a escapar de situações de violência doméstica. Oferecia proteção, às vezes ajudava com realocação, fornecia recursos legais. Você já pensou em compartilhar sua história? Ela me perguntou certa vez. Para quê? Para ajudar outras mulheres, outras mães. Para que vejam os sinais que você não viu. Para que saibam que podem escapar, mesmo quando parece impossível. Pensei muito sobre isso. Parte de mim queria deixar tudo no passado, nunca mais falar sobre aquilo. Mas outra parte sabia que talvez minha experiência pudesse salvar alguém. Então comecei a falar. Primeiro em grupos pequenos de apoio, depois em fóruns online. Eventualmente, dei uma entrevista para um programa de TV sobre violência doméstica. As mensagens que recebi depois foram avassaladoras. Mulheres dizendo que viram a si mesmas na minha história, que perceberam sinais nos próprios relacionamentos, que tomaram coragem para sair antes que fosse tarde demais. Uma mensagem em particular me marcou. Meu filho de 5 anos me disse semana passada que não gosta de quando o papai grita comigo. Eu sempre fingi que estava tudo bem, que eram só discussões normais, mas depois de ouvir sua história, percebi. Meu filho está me avisando. E desta vez, vou escutar. Obrigada por compartilhar. Você salvou nossa vida. Chorei quando li aquilo. Porque se minha dor, meu trauma, minha experiência horrível pudesse evitar que outra mãe e filho passassem pelo que passamos, então valia a pena compartilhar. Pedro sabia da minha decisão de falar publicamente. Tinha perguntado se estava tudo bem com ele. Vai ajudar outras crianças? Ele perguntou.
Acho que sim. Então tá bom, você pode contar. Meu filho, meu pequeno herói, sempre pensando nos outros. Quanto a Lucas, ouvi pouco sobre ele depois da sentença. Soube por fontes indiretas que não estava se adaptando bem à prisão, que tinha se metido em confusões com outros presos, que passava a maior parte do tempo em confinamento solitário para sua própria proteção. Parte de mim, uma parte pequena e mesquinha, sentia uma satisfação sombria com isso. Mas principalmente, sentia nada. Ele tinha se tornado irrelevante para minha vida. Pedro nunca perguntava sobre o pai. No começo, a terapeuta dele disse que era comum, que crianças que passavam por trauma às vezes suprimiam memórias ou sentimentos relacionados ao abusador. Mas com o tempo, percebi que não era supressão. Era simplesmente que Pedro tinha seguido em frente. Para ele, Lucas não era mais papai. Era apenas o homem que tinha tentado nos machucar. E Pedro tinha aprendido, na tenra idade de 6 anos, que algumas pessoas não merecem espaço nas nossas vidas, mesmo que sejam família. Uma lição dura. Mas importante. Comecei a namorar de novo depois de 1 ano e meio. Nada sério. Apenas alguns jantares aqui e ali. Tinha medo no começo. Medo de que qualquer homem pudesse ser outro Lucas, que estivesse escondendo uma face monstruosa atrás de um sorriso charmoso. Mas a terapia me ajudou. Aprendi sobre bandeiras vermelhas, sobre padrões de comportamento, sobre a diferença entre cuidado genuíno e controle disfarçado. E aprendi que nem todos os homens eram como Lucas. Que havia homens bons no mundo. Homens que respeitavam limites, que ouviam, que não viam relacionamentos como jogos de poder. Não estava procurando casamento ou família tradicional de novo. Talvez nunca estivesse. Mas estava aberta à conexão, à companhia, à possibilidade de que o amor pudesse existir sem perigo. Pedro conheceu alguns dos homens que saí. Era sempre cuidadosa nisso. Nunca apresentava ninguém como namorado ou criava expectativas. Apenas, mamãe vai jantar com um amigo. Uma vez, depois que um deles foi embora, Pedro me disse: "Ele parece legal, mãe, mas você não precisa arrumar ninguém, tá? A gente tá bem só nós dois." Eu sei, amor, e você está certo, a gente está bem. Porque estávamos. Realmente estávamos. Nosso apartamento pequeno era cheio de risadas agora, de música, de vida. Pedro tinha um aquário no quarto com 3 peixinhos que ele cuidava religiosamente. Eu tinha vasos de plantas pela sala, algo que nunca tinha tido energia para fazer quando estava com Lucas. Fazíamos pizza caseira nas sextas-feiras, sempre experimentando coberturas estranhas que às vezes davam certo e às vezes não. Íamos ao parque aos domingos, alimentávamos os patos no lago. Tínhamos tradições pequenas e bobas que eram só nossas. Éramos felizes. Não era a vida que tinha imaginado quando casei com Lucas. Não era a família tradicional com casa grande e 2 filhos e férias em família que sonhei quando jovem. Mas era melhor. Era real, era segura, era nossa. E finalmente, depois de anos vivendo no automático, apenas existindo, estava realmente vivendo. Em uma manhã de quinta-feira, 3 anos depois daquela noite no aeroporto, Pedro veio até mim com uma pergunta. "Mãe, a gente podia adotar um cachorro?" Estava preparando o café da manhã. Parei, a espátula no ar. "Um cachorro?" "É. Tipo aquele que a gente viu no abrigo semana passada. O vira-lata marrom. Você lembra?" Lembrava. Tínhamos ido ao abrigo de animais como parte de um projeto da escola de Pedro. Ele tinha se apaixonado por um cachorro de porte médio, todo desengonçado e com orelhas grandes demais para a cabeça. "Pedro, cachorro dá trabalho. Precisa passear, levar no veterinário." "Eu sei, eu posso ajudar. Prometo que vou passear com ele todo dia e limpar a sujeira e tudo." Olhei para meu filho. Seus olhos brilhavam com uma empolgação que não via há tempos. E percebi, ele estava pedindo mais do que um cachorro. Estava pedindo mais um pedaço de normalidade. Mais uma prova de que a vida tinha voltado ao normal, de que podíamos ter coisas boas e simples como uma família comum.
Tudo bem, eu disse. Tudo bem, tipo, vou pensar, ou tudo bem, tipo, sim? Sorri. Tudo bem, tipo, sim. Vamos buscar ele sábado. Pedro gritou de alegria e me abraçou tão forte que quase caímos os dois. No sábado, voltamos ao abrigo. O cachorro marrom ainda estava lá, como se estivesse esperando por nós. Quando Pedro se aproximou, o bicho começou a abanar o rabo tão forte que o corpo inteiro balançava. Ele lembra de mim, Pedro exclamou. Adotamos ele naquele dia. Pedro o chamou de Bolinha, um nome que não fazia o menor sentido porque o cachorro era todo comprido e magro, mas era o nome que Pedro queria, então era Bolinha. Ter Bolinha em casa mudou a dinâmica de forma que não esperava. O apartamento ficou mais barulhento, mais bagunçado, mais cheio de vida. Bolinha dormia na cama de Pedro, seguia ele pela casa, esperava ansiosamente na porta quando Pedro voltava da escola. E uma noite, ouvi Pedro conversando com Bolinha no quarto dele. Sabe, Bolinha, a gente passou por umas coisas ruins antes, coisa que não posso te contar porque você é cachorro e não entenderia. Mas agora está tudo bem. A mamãe diz que a gente está seguro, e eu acredito nela. Meu coração se apertou ao ouvir aquilo. Meu filho, que tinha carregado tanto medo, tanta ansiedade, finalmente se sentia seguro novamente. E era verdade. Estávamos seguros. Naquele mesmo mês, recebi uma notícia inesperada. A doutora Mariana me ligou. Júlia, tem algo que preciso te contar, sobre Lucas. Meu estômago se apertou. O quê? Ele está muito doente. Câncer agressivo. Os médicos da prisão dizem que tem no máximo 6 meses. Fiquei em silêncio, processando a informação. Ele está pedindo para ver você e Pedro uma última vez. Não. Júlia, eu disse não. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Ele perdeu o direito de nos ver quando planejou nos matar. Não vou expor Pedro a isso. Não vou expor a mim mesma a isso. Entendo. Só achei que você deveria saber. Depois que desliguei, fiquei sentada na sala por um longo tempo pensando. Lucas estava morrendo. O homem que tinha sido meu marido, o pai do meu filho, estava morrendo sozinho em uma cela de prisão. Deveria sentir algo? Pena? Satisfação? Tristeza? Mas tudo que sentia era alívio. Alívio de que em breve não haveria nem mesmo a possibilidade teórica dele sair da prisão. Alívio de que o último fio que nos conectava seria cortado permanentemente. Não contei para Pedro. Ele não precisava saber. Não ainda. Talvez quando fosse mais velho, se perguntasse. Mas não agora. Lucas morreu 4 meses depois. Recebi uma notificação formal por carta. Sem cerimônia. Sem despedida. Joguei a carta fora e segui com minha vida, porque era isso que tinha. Uma vida de verdade, construída sobre bases sólidas de honestidade, segurança e amor verdadeiro entre mãe e filho. Pedro estava crescendo bem. Suas notas na escola eram ótimas. Tinha amigos verdadeiros. Ainda fazia terapia, mas agora era mais para manutenção do que por necessidade urgente. E eu? Estava prosperando de formas que nunca imaginei possíveis. Tinha sido promovida no trabalho. Estava economizando para talvez comprar um apartamento maior no futuro. Estava namorando alguém, um professor de educação física da escola de Pedro, gentil e paciente, que não se importava que fôssemos devagar, que respeitava meus limites e medos. Não sabia se daria certo com ele, mas pela primeira vez em anos estava disposta a tentar. Disposta a acreditar que o amor não precisava vir acompanhado de medo. Uma noite, quase 4 anos depois daquela noite fatídica, Pedro e eu estávamos sentados na varanda pequena do apartamento, tomando chocolate quente. Bolinha dormia aos nossos pés. Mãe, Pedro disse de repente, posso te fazer uma pergunta? Claro, amor. Você se arrepende de ter acreditado em mim naquela noite? A pergunta me pegou de surpresa. Por que pergunta isso? Ele deu de ombros, olhando para a xícara nas mãos. Porque nossa vida mudou muito. Perdemos a casa, nossas coisas.
Tivemos que fugir e nos esconder. Você teve que trabalhar muito. A gente teve que começar tudo de novo. Coloquei minha xícara de lado e virei para olhá-lo. Pedro, me escuta bem. A melhor decisão que já tomei na minha vida inteira foi acreditar em você naquela noite. Porque se não tivesse acreditado, a gente não estaria aqui. Não teríamos essa vida que a gente tem agora. Sim, perdemos coisas, mas ganhamos algo muito mais importante. O quê? Liberdade, segurança, a chance de sermos felizes de verdade. Segurei a mão dele. Não me arrependo de nada, nem por um segundo. Ele sorriu. Aquele sorriso lindo e aberto que ele só tinha começado a dar depois que tudo acabou. Eu também não, ele disse. Acho que a gente está melhor agora. Só nós dois, e o Bolinha. Ri. E o Bolinha. Ficamos ali sentados em silêncio confortável, observando as luzes da cidade. E percebi que era verdade. Estávamos melhor. Muito melhor. A vida tinha me jogado no inferno. Tinha me mostrado que o homem que amava era capaz de atrocidades inimagináveis. Tinha me tirado tudo o que pensava que precisava. Mas também tinha me dado de volta algo que perdi sem perceber durante meu casamento. Minha própria força. Minha voz. Minha capacidade de proteger meu filho e a mim mesma. Tinha me dado o Pedro que conhecia agora, corajoso, observador, resiliente. Tinha me dado esta vida simples, mas verdadeira, onde cada dia era uma escolha de ser feliz, de seguir em frente, de não deixar o passado definir o futuro. E mais importante, tinha me ensinado a ouvir, a prestar atenção nos sinais, a confiar no meu instinto e nas vozes pequenas que às vezes sabem mais do que todos os adultos juntos. Porque no final foi um menino de 6 anos que nos salvou. Um menino que teve coragem de me contar o que ouviu, mesmo sem saber se eu acreditaria. E uma mãe que, pela primeira vez em muito tempo, decidiu ouvir de verdade. Essa decisão, essa única decisão de acreditar nas palavras sussurradas de uma criança assustada em um estacionamento escuro, mudou tudo. Salvou nossas vidas e nos deu uma segunda chance de viver da forma certa. Juntos, seguros, felizes. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.